a gente tem que pensar também que surge a partir da história de Gengis Khan, que foi um líder muito poderoso, muito forte, algumas estruturas de formação governamental e também estruturas, como você falou, literárias. Tem o seriado, né, o Marco Polo, da Netflix, que mostra muito a relação dos Khans, né, com a guerra contra a China, né, principalmente contra a China na primeira temporada. Eu não sei se chega a assistir o restante, mas na primeira temporada é uma guerra contra a China. E como o Marco Polo, sendo um comerciante europeu, colabora com o avanço militar do Gengis Khan. O Império Mongol ele já foi gigantesco, né? Ele atinge a Rússia, vai atingir o Oriente Médio, vai atingir a Índia, a Ásia, O leste europeu quase todo, né? quase o leste europeu todo, né? Vai pegar boa parte da China. Aliás, a grande luta de Gengis Khan é contra a China, e ele começa a se virar contra a Rússia e avançar contra a Rússia posteriormente. E o mais interessante é que, após a morte dele, aí o Morelli deu uma fala aqui, ó. Os Dothraki são inspirados neles, né? Os Dothraki do Game of Thrones são inspirados neles, sim. Claramente é uma inspiração aos mongóis. O povo mongol vai passar ao longo do tempo, depois do século XIV, século XV, depois da morte de Gengis Khan, os filhos dele vão dividir o reino, e depois disso vai virar uma confusão, porque não são só feitos pelos filhos, o grande império Khan, né? O grande império de Khan era formado por clãs, né? Eram grupos familiares. E ele dividiu o poder entre os filhos dele, os filhos dividiam as províncias, mas outras famílias também comandavam. Os exércitos eram formados por famílias. E as famílias vão se tornando cada vez mais poderosas e vai acabar fragmentando o império inteiro, vai acabar destruindo parte do império. E o mais impressionante é que a Mongólia, do século XX, é algo triste de se ver. Porque a Mongólia do século XX ela vai ser entregue à União Soviética em 1921. Ela vai ser parte da União Soviética até a sua independência em 89 para 1990, quando começa a quebra da União Soviética. E aí, a partir dali, ela passa a ser entregue para a China. Na verdade, quando ela começa o processo de entrega para a China, é em 1911, que a China já havia conquistado a Mongólia, no início do século XX. E aí, em 1911, a gente teve uma revolução chinesa. E aí vale a recomendação de mais um filme, que eu quero ver se a Luísa vai encontrar para assistir esse filme, que é um filme do Jack Chan, que chama 1911. É um filme seríssimo do Jack Chan, lindo, ele dirige, ele produz, ele atua, que mostra a Revolução Chinesa contra a dominação europeia para a sua independência. É a primeira revolução. Depois você tenta encontrar. Eu encontrei ele em chinês, com legenda em inglês, quando eu encontrei na época que saiu o filme original, mas não chegou aqui pra gente no Brasil na época. Isso deve ter mais de 10 anos por aí. É um filme enorme, tá? É um filme de 3 horas e meia. É um filme muito tenso, muito brutal, mas que mostra a luta contra o Império Ming, que é o império que havia dominado os russos, não, os mongóis. O Império Mongol foi um dos maiores, não foi o maior. Não chegou a ser o maior, tá? O maior império do mundo é o Império Inglês, é o Reino Unido, que foi o maior império do mundo, dominou 1/3 da Terra. Os mongóis passam a ser dependentes da China até 1911. Eles entram no século XX já dependentes da China. Em 1911, com as revoltas chinesas, eles aproveitam a Revolução Chinesa para se tornarem independentes. Aí eles ganham sua independência, mas 10 anos depois já se tornam dependentes novamente, só que agora da Rússia, né, da União Soviética. Então, todos os povos que eles dominaram, depois eles foram dominados. Hoje é uma população pobre, que vive em estepes, não tem agricultura, são nômades, 30% da população mongol é nômade, tá? Lembrando que, eu até fiz essa anotação também, 30% dessa população é nômade, e a religião desse povo tem no Prime Video esse filme. Tem? O 1911 tem no Prime Video? Que maravilha saber disso. Muito bom. O que eu ia falar? A religião, né, da Mongólia é o budismo, e é o budismo tibetano. É o budismo mais puro que tem, vamos dizer assim, né? O budismo mais diretamente ligado ao budismo de fato. A maioria da população é budista, a maior parte da população é de... Esse barulho foram os meus cachorros balançando a tigela lá fora, tá? E a maior parte do povo é mongol, obviamente, mas ainda tem uma parte do povo que é
Kazakh, né, do Cazaquistão, por causa exatamente dessa movimentação que a Luísa falou. Eles vão em direção ao Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Cazaquistão, beleza?